Olá, seja bem-vindo a mais um programa Espaço Família. E eu, como eu sempre falo, eu adoro fazer esse programa. Eu recebo pessoas que eu conheço, que eu convivo, amigos e que tem tanta coisa para impartir, não só comigo, mas também com as nossas famílias. Então fique aí, não saia. O programa hoje está mega especial. Vou receber a Estela Ferreira, ela é psicóloga e nós vamos falar sobre o autismo. E no terceiro bloco eu vou receber a minha amiga querida, a Juliana Ramone, ela é esteticista e vai dar várias dicas para nós. Não saia da sala, prometa para mim que você não vai sair. Querida Estela, que honra te receber aqui no programa, viu? Uma psicóloga, o meu marido fala super bem de você, até porque você trabalha na clínica que ele trabalha também. Muito legal ter você aqui para falar sobre um assunto que muitos têm dúvidas sobre o autismo. Fique à vontade, como se você estivesse na minha casa, tá bom? Obrigada, Manu, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para disseminar um pouco essa informação que ainda gera muita dúvida para um monte de gente. Sim. E nós vamos falar sobre o autismo. Fala então o que é esse transtorno do espectro do autismo. Fala um pouquinho sobre isso, fica à vontade. Então, o autismo, né, hoje em dia conhecido como TEA, que é a sigla utilizada, né, é um transtorno neurológico que ainda não tem uma causa específica. Muitos estudiosos, muitas pesquisas definem como uma doença hereditária, tá? Mas ainda isso não é definido, tem outros fatores que estão sendo estudados. Eu já participei de algumas pesquisas pelo Brasil inteiro, percebi também que o uso de agrotóxicos tem interferido. Sim, tem muitos estudos hoje em dia em volta disso, em torno disso também. Então eu costumo dar muitas dicas para as mãezinhas pesquisarem sobre isso também, que eu acho que interfere muito no comportamento da criança depois do nascimento, né? E da gestante que está gerando aquela criança. Eu falo sempre para ter um alerta. Um alerta, né? E quais as causas? Vamos discorrendo sobre o assunto para poder ajudar aí as mães, que às vezes tem até um filho e não sabe, né? E às vezes esse programa pode ajudar. Exatamente. Então, justamente, a causa pode ser hereditária ou um fator genético. Geralmente, quando a mãe tem um filho com autismo, a gente já fala para ela levantar uma hipótese do segundo filho também ter. Então, a gente faz um estudo genético da família para ver se tem essa predisposição também de já estar tendo um segundo filho com o autismo. E a gente fica sempre no alerta também com a relação da alimentação. Outras causas ainda estão sendo estudadas. Tá. Você é psicóloga especialista em distúrbios do desenvolvimento infantil, certo? Isso, não só o autismo, mas outras síndromes, síndrome de Down, TANV, que também é um transtorno muito confundido com o autismo, DI, várias outras síndromes também que a gente está atendendo. Você vai vir em vários programas só falar cada um deles, é verdade. Bem, é um prazer. Porque a gente desconhece e pode ser tão valioso para tantas mães. Outro dia, conversando com uma pessoa, um médico, e ele falou que tantas mães só descobrem que o seu filho tem, assim, com 8 anos de idade. Você imagina você tratar um filho como sendo normal e depois descobrir quantas coisas que você não errou, que você podia ter tratado ele especificamente naquilo que ele tem, né? Então, a realidade é que a gente não tem um manual, né? Claro. Né? Quem é mãe sabe justamente que não existe um manual a ser seguido, né? Não tem o certo e o errado, geralmente a gente vai pelo instinto materno, né? Sim. E a gente acaba conhecendo outras crianças e percebendo se tem alguma atipia ou não, né? E o comportamento atípico que foca geralmente a característica autística que a gente vai dar uma observada. Entendi. Então, os principais sinais e sintomas que você pode dizer aí para nós? Quando a criança é muito pequenininha, um bebezinho, a gente já pode estar observando que tem alguma atipia, né? Por exemplo, quando a gente está amamentando o bebezinho, ele olha para a mamãe, ele fica geralmente com contato visual durante a amamentação. E quando tem um possível diagnóstico de autismo, essa criança já não olha tanto, se incomoda muito com o som forte, fica olhando muito para objetos que giram, para luzes. Então, desde pequenininho, a gente já consegue estar identificando alguns traços. Olha que importante isso. Muito importante. E quando começa o desenvolvimento, né, com uns 2, 3 aninhos, que começa essa parte da fala, a gente percebe que pode estar atrasado. O autista costuma ter uma ecolalia, que quando a gente fala uma
coisa, ele acaba repetindo a mesma coisa que a gente perguntou. Se a gente fala, oi, tudo bem? O autista tem o hábito de repetir, oi, tudo bem? Entendi. Ao invés de interpretar aquela questão e responder. Tem muito flapping, não sei se esse termo já é muito bem citado. Pra mim não é comum. Não é comum. O flapping é quando eles ficam muito agitados e tem esse bater das asas, que é muito citado também. Entendi. Uma euforia, às vezes não tem a expressão da fala e vem através do corpo. Entendi. Também é muito característico do autista. O andar na ponta dos pés. Quando a gente vê uma criancinha andando na ponta dos pés, também a gente já levanta o alerta. Olha, mas dicas. O andar na ponta dos pés ou o atraso na fala não significa que a criança seja autista. A gente tem que juntar uma série de características para a gente estar enquadrando no transtorno. Entendi. E como é feito esse diagnóstico? Então, geralmente é por uma equipe multidisciplinar, né? A mãe começa a perceber um atraso no desenvolvimento e geralmente procura um neuro ou psicólogo, né? A gente faz uma avaliação dessa criança, geralmente o psicólogo, fono, TO, que é terapeuta ocupacional, e o neuro. Aí essa equipe faz uma avaliação completa da criança para chegar no diagnóstico. Tá? Que o diagnóstico do autismo é o F84, caracterizado pelo CID. Né? Então, quando a criança recebe esse diagnóstico, aí a gente vê um possível prognóstico, que é a intervenção. Sim. E geralmente quem nota isso? É a mãe ou a escola? Porque assim, já trouxe profissional aqui que também em uma outra abordagem, e foi dito que muitas vezes é a escola que nota que a criança tem algo, porque a mãe às vezes nem percebe. Nem percebe. É muito importante você ter questionado isso, porque hoje em dia os profissionais da escola, os professores, a parte da coordenação, eles já têm um preparo melhor para estar olhando para a criança com esse olhar diferenciado, né? Antes não tinha isso, as pessoas não tinham essa informação, não tinham acesso, então o professor acabava notando que tinha alguma coisa de diferente, mas não sabia exatamente o que. Hoje em dia, realmente, eles têm uma formação mais específica e acabam olhando isso com um pouco mais de cuidado. De cuidado. Nós vamos ter que dar um breve intervalo. No segundo bloco eu volto com a Estela Ferreira, ela é psicóloga e a gente está falando sobre autismo. E no terceiro bloco eu tenho a minha querida amiga Juliana Ramone, esteticista. Não saia daí. Até mais. Estamos de volta aqui no segundo bloco. Quero mostrar para vocês o meu look, é da Pink Blaze Store. Essa loja é linda, ela leva a roupa a domicílio, você consegue comprar também pela internet. É da Maria Fernanda, obrigada pela parceria. Agradeço também de todo o meu coração, que hoje eu comecei meu dia lá, na Sheila Prado. Sheila, obrigada por encaracolar aqui meus cabelos. Eu adoro porque dura mais, amanhã ainda ele continua lindo. Quero agradecer ao Matheus Charlot do seu clube pela maquiagem. Eu amo estar lá perto dele, a gente se diverte, ainda eu saio de lá e ele ainda fotografa. Na hora que eu saio, ainda ele tira as melhores fotos do dia. Obrigada, Mati. Quero agradecer também a Paola Mesquita pelos acessórios. Os acessórios dela são lindos. Você também consegue encontrá-la aí no Instagram, Paola Mesquita Acessórios. Obrigada, Paola. E a Paty Lanfranchi, que é a minha consultora de moda e estilo, minha amiga também. A gente se tornou amiga. Obrigada, Paty, pelas dicas. Você me ensina toda vez. E também a Santa Lola do Taubaté Shopping. Vai lá para vocês conferirem as novidades. Eu adoro a Santa Lola porque além de ter uma variedade de sapato, eu acho o preço extremamente justo. Vão lá para vocês conhecerem a dona da loja, que é uma querida também. Um beijo especial para vocês, parceiros. Obrigada pela atenção, pelo carinho. Muito obrigada mesmo, de todo o meu coração. E vamos continuar, querida Estela. A Estela, ela é psicóloga. O meu marido tem uma clínica, a Clínica da 20, é lá que você trabalha. Você trabalha só lá ou não, Estela? Onde mais que você trabalha? Então, eu tenho um consultório em Taubaté também, que eu atendo lá com uma equipe.
junto com a minha tia, que também é psicóloga, que praticamente foi a minha base, que eu aprendi tudo sobre inclusão. E um fono também, que é super parceiro nosso, é uma equipe muito boa. Então depois eu quero os contatos para eles virem aqui também, para a gente conversar. Tenho certeza que eles vão amar. E o dia de segunda-feira eu fico em Taubaté e o resto da semana eu fico em Pinda. Isso, a clínica aqui da 20, você é aqui em Pinda. Depois você vai deixar, aproveita já, deixa seu Instagram, para quem quiser depois tiver alguma dúvida, se quiser perguntar alguma coisa, manda por direct. Ótimo. Como é que é? Fala aí. As minhas redes sociais estão como Estela Psicologia, só que é Estela com S e 2 L's. Tem gente que não acha, porque acaba colocando E e um L só, mas é Estela Psicologia com S e 2 L's. Eu falo que eu escolhi 2 nomes para os meus filhos práticos e fáceis, Davi e Lara, para ninguém perguntar como é, porque assim, o meu nome eu amo, mas é Emanuele com 2 M's e 2 L's. Então a vida inteira eu falei, a pessoa perguntou, qual é seu nome? Emanuele com 2 M's e 2 L's. Tem o complemento, né? As minhas amigas até reproduzem isso, porque assim, é muito automático. Então eu falei, os meus filhos ninguém vai perguntar, é com um L, é com... E o sobrenome? E o sobrenome também, você tem que falar, é Z, é com... Mas tá tudo certo. Tudo certo. Vamos voltar a falar aqui então sobre o autismo. E como que é feita essa intervenção? Tá. Então, primeiro a gente precisa olhar direitinho para a avaliação, né? Olhar em que ponto que a criança está e ver, a partir disso, como que a gente vai evoluir, né? Se ela está com muita dificuldade na parte de integração sensorial, se é o barulho que incomoda, se é um cheiro que está incomodando, ou se ele tem essa fissura por cheiro, se o calor incomoda, etiqueta de roupa, se é essa parte sensorial, a gente precisa ver se é essa questão da fala que está atrapalhando, como que está essa parte de funções executivas, que é basicamente essa nossa capacidade de resolver problema, de resolução de problemas. A gente precisa estar olhando que pontos que a gente precisa evoluir. Então, a gente precisa estar de olho nessa parte avaliativa para, a partir disso, começar a intervenção. A intervenção, geralmente, eu uso, que é a minha linha de atendimento, a terapia cognitivo-comportamental, tá? Porque a partir do que a criança percebe de informação, ela executa de outra maneira. Então, porque geralmente as pessoas acham que só a parte comportamental que ajuda, né? A gente vai testando o comportamento da criança até ver uma melhora. A minha linha de segmento, eu uso a cognitivista, que é justamente isso, para a criança perceber o que é que ela precisa melhorar e a partir disso mudar o comportamento, tá? Entendi. Aí a gente entra com essa parte interventiva. Um outro dia aconteceu assim, do menino estar perto, foi até com o meu marido, e ele escutou um barulho muito forte de moto, mas ele tem uma idade tipo do meu filho. Meu filho tem 5, acho que ele deveria ter 6. E ele chegou em casa contando, o barulho da moto da rua, ele deu um desespero nele, ele correu com o professor. Até os amiguinhos não sabem, riram, depois gozaram dele, até meu marido veio e falou, nossa, que situação desagradável ali. Eu até acho que acontece alguma coisa, porque ele é um menino tão ativo naquele que eles estavam fazendo, mas nesse momento ele se sentiu tão frágil. E assim, o barulho realmente é muito maior que eles escutam do que... Como que é em relação a essa parte? Essa criança é autista? Então, eu não sei te dizer, eu estou te perguntando. A gente deduziu que tinha algo, porque a gente, lógico, não ia perguntar nada. Ele só veio relatando o que aconteceu. Agora, você me falando... É muito comum, tá? Se a criança tiver um déficit no processamento auditivo central, é muito comum de estar acontecendo essa sensibilidade auditiva, é uma falha no processamento da informação. Porque o que acontece? Às vezes, uma criança com o DEPAC, que é esse distúrbio, pode ter as mesmas características do autista, né? É muito confundido até esse diagnóstico. E, por exemplo, a criança ouviu um som, tá? Mas como que aquele cérebro processou essa informação? Né? Se foi um som muito forte, onde foi essa falha dentro do cérebro? A gente precisa entender por que gerou essa desregulação na criança, tá? Se é de ordem auditiva externa ou se é de ordem auditiva interna. Seria bom estar investigando também. Ele deve ter acompanhamento com uma fono, um profissional. Sim. E um outro dia eu vi um relato de uma mãe também, dizendo que ela achava estranho, ela estava alertando outras mães, que se seu filho não tiver
tem especialistas que explicam tudo de todas as fases. E se seu filho não está acompanhando essas fases, algo tem errado. Mas muitas vezes a gente, porque tem um vizinho, porque tem um primo, tem alguém, e fala assim, imagina, o meu falou com 3 anos. E fica com essas dicas caseiras, dessas coisinhas, né? Com esses burburinhos. E que seria muito interessante se levantar e ir atrás de um profissional qualificado. Ela via o quanto que o filho dela, por exemplo, ela chegava ou saía, ele não ligava. Ela ficava às vezes o dia inteiro fora, chegava, ele não corria para vir dar um abraço. Quando ela pegava ele no colo, ele também não ficava muito no colo dela. Ela chegou até a pensar, nossa, deixa eu fazer alguma coisa, né? Sim. E depois ela descobriu que ele realmente tem o diagnóstico. Tinha o diagnóstico. Então é muito importante ir procurar alguém, né? E quanto antes a gente perceber esses sinais, né, de atipia, de comportamento atípico, e começar essa intervenção, melhor. Porque desde pequenininha a criança vai se sobressaindo em várias coisas, em vários aspectos. E quanto antes a gente perceber, melhor ela vai ficar no futuro. Sim. Né? Então, talvez com 3 anos para ele tenha sido tarde. Né? É bom a gente sempre ter informação para estar correndo atrás realmente do profissional qualificado. Tem mais uma pergunta para a gente finalizar, mas já está gritando intervalo lá, mas nós vamos fazer. Como que você decidiu se especializar na inclusão dessas crianças, Estela? Olha, o meu caminho com a psicologia foi totalmente controverso, assim, não queria voltar para a psicologia porque a minha vida inteira eu me dediquei para o balé. E acabou que um dia eu estava dançando no palco, quebrei o pé e não pude mais dançar, rompi vários ligamentos e a partir disso eu falei, não, eu tenho que voltar para a psicologia. E essa minha tia, que é a Lília Maíse, que eu dedico muito do meu trabalho para ela, me ajudou muito, me levando para esse caminho. Eu comecei a olhar com outros olhos, fiz vários cursos, viajei o Brasil inteiro entrevistando famílias de autistas. Legal. E mergulhei nesse mundo que eu amo, que eu dedico a minha vida. Você ajuda tantas mães, tantas famílias. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigada. E você virá outros também, porque tem muito assunto bom aí para a gente falar e ajudar as famílias. Viu? Obrigada, muito obrigada por você ter vindo. Obrigadão. Fique aí, não saia. No terceiro bloco, Juliana Ramone, esteticista. Ela vai dar umas dicas aí especiais. Não saia do sofá.